falar a verdade aqui. PECs e PLs. A partir do momento que a gente apresentar uma PEC e uma PL, já vai ter ligação do STF nos presidentes dos partidos, nos senadores e nos deputados. Desculpa interromper. Eu fico desesperado com gente falando de eleição lá na frente. Eleição. Não entenderam que não vai ter eleição se continuar assim? Não entenderam que o cara está interferindo na eleição municipal já? Ele queria ouvi-lo também, o deputado, sobre um outro aspecto que foi trazido pelo senhor, inclusive. O senhor apresentou um requerimento para tentar tirar do papel a CPI do abuso de autoridade, né, que poderia ser também um mecanismo nessa contenção do Supremo Tribunal Federal, né? Queria que o senhor explicasse isso e se vê agora um ambiente favorável para que isso aconteça com essa decisão de hoje do X. Ô, Vitor, sim, eu faço questão de falar sobre esse requerimento, mas antes, eu não sei se já foi noticiado aqui, estava vendo agora na imprensa, para você ter uma noção da várzea que virou o judiciário brasileiro, o Alexandre de Moraes recuando em relação à disponibilidade dos aplicativos VPN. Já foi falado? A gente falou. Olha o absurdo, ele toma uma decisão sem pensar nas consequências, que afetaria milhares de empresas no Brasil. Depois ele percebe a merda que faz e recua. Olha o nível da imbecilidade que domina o judiciário brasileiro. Porque o VPN não é só usado, como vocês sabem, acho que todo mundo que acompanha sabe, não é só usado para acessar sites ilegais no país. É um sistema de segurança que nós usamos, que as empresas usam para acessar dados de forma remota, para proteger o seu celular de hackers. Então, eu fico impressionante quais outras decisões ele tomou sem perceber as consequências que elas teriam, como é o caso do X, que tem outras aplicações, não sendo apenas de debate político, prestação de serviço, o Starlink, que oferece internet a escolas isoladas na Amazônia, a pessoas que vão lá oferecer serviço médico em comunidades ribeirinhas e tudo mais. Mas vamos lá. Nós estamos num nível tão absurdo que nós já temos o número de assinaturas necessárias para poder instaurar a nossa CPI da toga, e agora eu estou entrando, já estamos com 85 assinaturas, eu acredito, de um requerimento para que a CPI, que já tem o número necessário de assinaturas, seja instaurada. Eu liguei para o Lira essa semana para pressioná-lo mais uma vez, que nós precisamos sim ter essa CPI instaurada, e isso foi antes da decisão sobre o banimento do X. Eu liguei para ele, havia sido apenas a decisão da Paola, eu acredito, a esposa do Daniel Silveira, e eu falei, Lira, a gente precisa dessa CPI, não dá mais. E aí ele desconversa um pouco, rebola, fala que vai ver isso daí, que me ligaria depois, estou esperando a ligação ainda. Nós temos inúmeras pessoas que devem ser cobradas, a verdade é essa. Inúmeras instituições que também devem ser cobradas. Sempre haverá loucos, psicopatas, ditadores, tentando se apoderar de uma nação, se apoderar de um grupo de pessoas. Isso faz parte da história. Mas faz parte da história também desenvolver dispositivos para evitar que pessoas com essas patologias, pessoas com essas sedes sanguinárias de poder, chegassem ao poder. E esses dispositivos fracassaram em sua integralidade, todos eles. Nós não temos nenhuma declaração da OAB nesse momento. CNJ, a PGR está apoiando o que está acontecendo. Nós temos o presidente do Senado, no momento onde o Moraes decide cancelar uma das maiores redes sociais do mundo no Brasil, porque os membros dessas redes sociais não se curvaram diante das decisões ilegais e com ameaça de prisão. Nós temos o presidente do Congresso, do Senado, que seria o encarregado de abertura do impeachment, elogiar essa decisão, gente. Elogiar. Não bastasse apenas fingir que não aconteceu, protelar, fingir de desentendido, não. Ele fez questão de ir na imprensa e elogiar pelo pulso firme. É como se você fosse um capataz de um ditador e elogiasse o ditador pela machadada no pescoço do traidor. Nós estamos num nível da insanidade que, sinceramente, eu estava conversando com o Nicolas hoje mais cedo e eu concordo completamente. Inclusive, Serrão, na sua opinião sobre a PEC e PL, Serrão, desculpa, falar a verdade aqui, foda-se PECs e PLs. A partir do momento que a gente apresentar uma PEC e uma PL, já vai ter ligação do STF nos presidentes dos partidos, nos senadores e nos deputados. Desculpa interromper. Eu fico desesperado com gente falando de eleição lá na frente. Eleição. Não entenderam que não vai ter eleição se continuar assim? Não entenderam que o cara está interferindo na eleição municipal já? Então, que eleição? A premissa de normalização
das instituições é a mais esdrúxula hoje no país. E tem um monte de gente repetindo isso, tratando como se fosse normal. Não, nós vamos o Tarcísio vai derrotar o Lula em 2026 e as coisas começam a mudar. Meu amigo, virou Venezuela hoje. Virou Venezuela Constantino, hoje. até 2026, sinceramente, eu acho que com exceção de você que não está no Brasil, todos nós dessa bancada estaremos presos. Esse é o caminho que o Brasil está indo, em ritmo acelerado, e está parecendo aquela fábula do sapo na água fria, esquentando até ferver lá dentro. E as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Eu conversei hoje com uma pessoa próxima da Maria Corina, e ela falou para mim, vocês estão no ritmo mais acelerado do que nós tivemos para chegar no nível que a gente está hoje. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, o que na Venezuela levou um ano, nós estamos vendo no Brasil acontecendo uma semana após a outra. É como se fosse uma espécie de mutação genética radiativa do vírus autoritário que foi implementado lá e levou 15 anos, aqui no Brasil está acontecendo em meses. A escalada autoritária. É o seguinte, se apresentar uma PEC e uma PL hoje, eu vou descrever bem claro o que iria acontecer, tá? Vamos supor que o presidente do Senado... Gaia, com todo o respeito, eu vou aproveitar e já te interromper para te dar o gancho. É o seguinte, para mim, a gente está vendo várias movimentações, pegou todo mundo assim em choque, a gente já estava preparado, mas ninguém gosta de uma ditadura. E acho que a melhor sugestão, pena que ele caiu, foi do Nicolas. Pela gravidade do acontecimento, só existe uma saída, e vocês terão o apoio maciço da população, se forem nessa linha aqui, é paralisação do Congresso Nacional. Porque aí é uma reação na medida, entende? Porque aí o negócio muda, né? Então é isso. Eu quero que todos aqui entendam que essa decisão que a gente tomou foi uma conversa, eu estava participando, eu, Nicolas e outras pessoas. É uma decisão que a gente sabe das consequências. As consequências todos sabem quais são. Provavelmente nós vamos para Brasília essa semana sem planos de voltar. Porque nós estamos falando de um sistema autoritário que vai mandar nos prender, que vai acabar com as nossas vidas, nos dar multas milionárias, destruir nossa reputação, e a gente sabe disso. Eu já, hoje, eu deixei organizado, separado o dinheiro para poder continuar pagando a educação dos meus filhos, a partir do momento que eu já não puder mais ter acesso a esses recursos. Já deixei organizado, esse é o Brasil que a gente vive. Eu vou para o meu trabalho semana que vem, com quase absoluta certeza que eu não vou poder pagar a mensalidade da educação do meu filho e da minha filha no mês que vem. Mas eu já deixei isso preparado. Já comecei, já separei o dinheiro e falei, olha, quando isso acontecer, por favor, só não deixe ele sem educação. Eu estou preparado a me sacrificar, como o Nicolas está, e não é porque eu não tenho medo de ser preso, não. Todos temos medo de ser preso, só que deixa eu explicar. Nós já estamos presos. É isso que o povo não entendeu. Não é porque o seu corpo ainda tem a possibilidade de perambular do ponto A para o ponto B que você não está numa prisão. Nós estamos presos num estado prisão agora. Nós não podemos falar o que a gente pensa, nós temos medo da Polícia Federal nas nossas casas todos os dias, redes sociais sendo censuradas porque elas não aceitam cometer um crime. Então nós já estamos presos. Nós temos que batalhar não para impedir que a ditadura seja vitoriosa, mas é para fugir dessa prisão. É cortar as grades. Mesmo que eu comece o trabalho e consiga avançar 1 centímetro e o próximo que venha depois de mim avance mais 1 e o próximo avance mais 1. Então eu entendo o que o Nicolas está falando perfeitamente. O que me preocupa, e aqui eu vou abrir o coração, é porque nós estamos nesse momento crucial e eu estou vendo muitos parlamentares preocupados com as eleições de vereador e de prefeito. Que vereador e prefeito o quê, gente? Todos tinham que abandonar as suas campanhas agora e ir para Brasília terça-feira, entrar naquele plenário do Senado e não sair de lá. A única ação que nós temos é essa, paralisação do Brasil. A nossa esperança é que nós vamos nos colocar na linha de frente, na frente da artilharia, e a nossa única esperança é que o povo, ao ver o que vai acontecer com a gente, se disponha a ir para a rua também. Pare o Brasil, que os caminhoneiros parem completamente, que as pessoas saiam nas ruas e não saiam das ruas até as ruas voltarem a ser livres. Eu não virei deputado para ser deputado, não. Eu virei deputado com uma bandeira. E está na hora de carregar essa bandeira acima de qualquer coisa agora. Já chega. Eu tenho medo do que vai ser esse país para os meus filhos. Meus netos nem nasceram ainda. Espero que demore um pouco. Mas eu já tenho medo do que vai ser o Brasil quando os meus netos nascerem.
Que senso de responsabilidade. Se nós fracassarmos agora, enquanto adultos, então a gente fracassou no que é mais importante nas nossas vidas, que é entregar um mundo melhor. Então, nós estamos um grupo de 155 parlamentares, entre senadores e deputados. Eu falei hoje lá no grupo, pessoal, 220 milhões de pessoas estão colocando todas as suas esperanças no que nós fizermos e o que nós decidirmos aqui. Então não é hora de fazer campanha para vereador ou para prefeito. Sinceramente, separa 4, 5 dias e vão para Brasília. E o povo precisa ver isso. As pessoas muitas vezes acham que a gente não está fazendo nada, elas não entendem o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se arrisca. Quantas vezes eu fui para os Estados Unidos, Constantino sabe disso, que me acompanha, eu vou para os Estados Unidos quase que na certeza que na hora que eu pôr o pé no Brasil de novo, vai estar a Polícia Federal para me buscar, porque eu estou indo lá denunciando o que está acontecendo aqui. Fui lá no Parlamento Europeu para fazer denúncias também, e vocês não sabem o que é voltar para cá sem saber se você vai encontrar sua família de novo. Eu não quero viver desse jeito mais. Sinceramente, se for para ir para tudo ou nada, que me prendam. Mas pelo menos preso eu vou saber que eu fiz o que eu podia ter feito. Às vezes eu tenho até uma sensação de frustração de saber que, pô, se até agora não vieram para cima de mim é porque eu não tô representando um obstáculo para eles. Assim, hoje é um dia que a gente está muito exaltado, o sangue está fervendo. Mas é necessário isso, deputado. Necessário. Muita gente no Brasil fica na expectativa de uma bala de prata. O discurso do Nicolas foi perfeito. De uma intervenção divina ou externa, né? O Elon Musk está fazendo muito pelo Brasil. Um cara, imagina se fosse na mão do Barba de Bode ainda. Estava que nem a Meta, o Zuckerberg agindo como vassalo do Alexandre, acatando regras ilegais que nos Estados Unidos ele também acatou, né? Mandou cartinha arrependida agora para o Congresso. E está tudo vida que segue. Ninguém ia estar vendo essa tirania em curso. Então o Elon Musk é um herói já, ele fez muito. Agora, depende do Brasil, né? Vai querer que o Elon Musk salve o Brasil? O Elon Musk, inclusive, comentou em cima da publicação do nosso Nicolas, que estava aqui agora. Olha lá, você é um guerreiro lutador da liberdade. O Elon Musk comentando em cima da postagem do Nicolas, dizendo que vai radicalizar. O Brasil precisa lutar por sua liberdade. Os brasileiros precisam fazer alguma coisa. Não dá para esperar o Trump voltar à Casa Branca. Não dá para esperar uma intervenção divina. Os brasileiros têm que arregaçar a manga e pegar as rédeas do seu destino e lutar pela liberdade. A liberdade se conquista, não é uma licença. Quando a gente encara a liberdade como uma licença do Estado, já errou tudo. Licença eu dou para o meu filho. Ele tem 6 anos, eu dei aqui 1 hora de iPad. Acabou 1 hora de iPad, eu tirei o iPad. É uma licença, ele não é livre, porque ele não tem idade e responsabilidade para ser livre. Agora, um tirano tratar assim o povo, como se fosse súdito, e um bando, isso me assusta, viu, Gaia? Queria também ouvir a opinião da Fabi, do Serrão. Me assusta a quantidade de gente, porque agora dá para dividir o joio do trigo muito fácil. A quantidade de gente, de jornalista, de influenciador, que está nas redes sociais aplaudindo a censura, adotando um discurso patético de soberania nacional e recalque de complexo de vira-latas, go home Yankee. Não mexe com o Brasil, vai ver que o Brasil tem lei, bilionários... Porra, o Brasil tinha que ter lei, não tem. Se tivesse lei, o Alexandre não fazia o que está fazendo. O Brasil precisa ter lei. Nós estamos aqui defendendo que ele volte a ter lei. Seja um governo de leis, não de homens. Não de arbítrio, de abuso de poder, de psicopata, que nem esse sujeito. Então, pelo amor de Deus, meus amigos, a quantidade de cúmplices. Agora a gente está vendo como é que uma tirania avança. Com a inveja de isentões medíocres, com a covardia de muitos e com a corrupção de vários. É assim que eles avançam. Um monte de gente se mostrando aí cadelinha de tirano. É a coisa mais vergonhosa da história.